Sim. Sim. Pessoal, desliguem os microfones agora, por favor. Bom, pessoal, bom dia. Hoje eu vou apresentar uma parte do nosso trabalho que a gente fez já aqui no laboratório, que foi o monitoramento de variantes de preocupação circulantes por PCR em saliva. Só um minutinho, que o slide está passando para vocês? Não, Rodrigo. Passando não, só está o primeiro ainda. Pois é, para mim também não está. Acabei de testar e está vendo bem. Só um minutinho, por favor. Agora foi. Foi. Legal. Então, vamos lá. Todos nós já sabemos, né, da atual situação da pandemia, com essa alta taxa de transmissão, esses novos casos acontecendo, também está em alta, mesmo com a vacinação em voga. Isso acontece aqui no Brasil, isso acontece na Índia, isso acontece em diversos cantos. Com essa alta de transmissão, com essa alta de novos casos, tem o surgimento e a identificação de novas variantes, tanto de interesse quanto de preocupação, como nós já vimos, certo? Então, essas identificações são feitas através do sequenciamento e a nossa conhecida vigilância genômica. Esse é o método padrão, esse é o método existente, é o que tem que ser feito. Porém, existem locais... Só um minutinho, deixa eu fechar a porta aqui, que senão está dando eco. Desculpa. Porém, existem locais, quando eu digo locais, são cidades, países, regiões, que não têm uma infraestrutura adequada para se fazer essa quantidade de sequenciamento e essa vigilância genômica, certo? Então, e mesmo assim tem a necessidade de acompanhamento da circulação de uma variante identificada. E para isso pode ter ferramentas alternativas ou outras estratégias que podem se complementar. Só para relembrar as nossas variantes de preocupação que são circulantes e que foram importantes para a gente nesse trabalho, né, é a B.1.7, que surgiu no Reino Unido. Nós lembramos que teve toda aquela alta taxa de contaminação, mesmo com medidas de restrição. Houve uma identificação aqui no Brasil, né, foi até um artigo que o Dude publicou no EID, foi em dezembro do ano passado, mas existiram poucos casos até então confirmados, né? Ela não teve essa alta, muito provavelmente também pela entrada de outra variante que nós vamos falar adiante. E teve também a da África do Sul, teve poucos casos confirmados. Aqui o que eu consegui num relatório do Instituto Adolfo Lutz foi 3 confirmações no fim de maio, né, no estado de São Paulo, tá? Não é no Brasil todo. E a nossa principal aqui foi a P1, que foi identificada primeiramente nos viajantes japoneses, que estavam retornando de Manaus. Posteriormente, nós vimos, por uma publicação bem conceituada da Esther, que foi a predominância dessa variante durante o aumento de casos que a gente viu aquele caos em Manaus. A provável introdução, pelo que a gente viu aqui em São Paulo, foi em janeiro. A gente viu, não só na cidade de São Paulo, como no estado de São Paulo, os aumentos de casos no interior, né, em Araraquara, lá em Jaú. E a primeira identificação, primeira confirmação que eu consegui ver também pelo relatório do Instituto Adolfo Lutz dessa P1 em São Paulo, na cidade de São Paulo, foi num relatório de fevereiro. Apesar da gente ter essa introdução em janeiro, teve a confirmação só no começo de fevereiro. Tudo isso feito através do sequenciamento, tudo isso feito através de uma vigilância genômica, que é muito importante. Aqui, só para a gente visualizar, esse gráfico eu retirei do último relatório epidemiológico do Instituto Adolfo Lutz. Isso dá um comportamento, né, das variantes no estado de São Paulo durante todo esse tempo de pandemia. E aqui a gente pode ver como a P1 sobe e se torna predominante já em fevereiro, aqui, né, nesses pontos de interseção. Aqui era a B.1.1.28, que até então era a variante dominante. Então, como eu disse, tudo isso foi feito através da vigilância genômica, mas já tem
na literatura umas referências para que essa detecção específica dessas variantes, para monitorar essa circulação, seja feito um PCR, né? Não precisa ser feito um sequenciamento em larga escala, com muita coisa que exige uma infraestrutura um pouco mais robusta. Tá? Assim como teve com o protocolo da Fogers, assim como tem o protocolo da Camila, e também um pré-print que saiu com o monitoramento da variante da África do Sul, lá na África do Sul mesmo. Esse aqui foi interessante, esse pré-print, que ele utilizou a saliva, ele avaliou o uso da saliva para fazer esse monitoramento. E foi aí que nós aproveitamos esse gancho, né? Nós já tínhamos essa ideia, porque é a nossa amostra principal de trabalho. Então, e a saliva é uma boa alternativa, porque ela é menos invasiva, ela é mais fácil para coletar, ela tem uma eficiência parecida ou próxima ao SWAB, né? Então, para uma amostragem populacional, talvez seja interessante a saliva, certo? E, ainda assim, existem poucos trabalhos nesse sentido, né? Utilizando essas duas ferramentas para o monitoramento. E foi aí que surgiu a nossa ideia de avaliar a viabilidade desse monitoramento das variantes de preocupação conhecidas, né, as circulantes, por PCR em amostras de saliva. Então, esse trabalho foi parte do nosso projeto, que está rodando desde janeiro, que é o com infecções de vírus respiratórios e o novo SARS-CoV-2 em amostras de fluido oral e biomarcadores inflamatórios para o prognóstico. Tem a aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa lá do Instituto de Infectologia do Emílio Ribas, tá, sobre esse parecer. Então, os participantes, né, do projeto são pacientes atendidos no Emílio Ribas. Eles foram divididos em grupos, como aqui está descrito, que são os atendidos no PS, os atendidos na enfermaria e os atendidos na UTI. Todos eles casos de Covid-19, certo? Todos eles com sintomas. As amostras, a partir do momento que o participante assinava o termo de livre consentimento e se dispunha a participar do trabalho, uma amostra de saliva era coletada através do dispositivo Salivete, como está desenhado aqui no laboratório a gente conhece bem. No mesmo dia, essa amostra que foi coletada, essa amostra era entregue aqui no laboratório e processada conforme as instruções do fabricante. Centrifugação e ali cotado e guardado no menos 80 até o processamento. Aqui, a extração do RNA viral foi feita por um kit, a gente bem conhece aqui, o kit manual, o kit de coluna, e o nosso kit de escolha, né, o kit que a gente utilizou para detecção geral, para saber se a amostra de saliva era positiva ou não para o RNA de SARS-CoV-2, foi um kit da Perkin-Elmer. Ele tem dois alvos, o GNN e o OF1AB, e aí mais um controle interno. Após a aquisição, eu ainda recebi um relatório deles dizendo que o rendimento desse kit estava mantido, não tinha nenhuma variação quando comparado com as variantes, né? Eles fizeram testes, eles me mandaram até um relatório da FDA, do FDA, dizendo que estava tudo ok, e tinha uma ótima sensibilidade e especificidade. E aqui os métodos principais para a gente fazer essa parte do nosso trabalho, esse objetivo, né, para a gente atingir isso. Nós utilizamos o protocolo que foi descrito pela Camila, está lá no protocols.io, que detecta simultaneamente as 3 variantes de preocupação que eram circulantes e que eram importantes para a gente no trabalho, né. Certo? Apesar de não discriminar entre elas. Entretanto, a gente tinha como ter uma boa fotografia epidemiológica pelo momento que a gente vivia. A gente tinha uma ideia do que circulava aqui.
Quando eu digo aqui, a cidade de São Paulo, pois as nossas amostras vieram todas do Emílio Ribas. A detecção se baseia lá em um par de primers e 2 sondas. Tá? E uma sonda que era específica para essas 3 e a outra sonda que era para as ancestrais aqui, chamada de wild type, né, os tipos selvagens. E aqui um quadro bem explicativo, bem legal, que é para como interpretar os resultados, né? Se é uma variante de preocupação ou não, né? Se tinha co-infecção ou não dessas variantes, né? E quando era negativo ou inválido. No nosso caso, seria inválido, porque só as amostras positivas passariam para esse método. Um outro protocolo que nós fizemos aqui, só para tentar identificar realmente quais eram as variantes, né? Então, após todos esses passos, a gente fez também um protocolo que foi descrito pela Chantal Fogers, também está no protocolo, protocol.io, que diferencia entre a P.1.1.7, que é do Reino Unido, da sul-africana e a nossa de Manaus. Aqui não há uma diferenciação entre essas duas, porém é bem razoável, quando aqui dá positivo, razoável prever qual que seria conforme o momento epidemiológico aqui. E aqui também um quadro super explicativo de como se deve interpretar os resultados. Vamos lá. Para a parte de resultados. Então, as nossas amostras foram coletadas entre 13 de janeiro e 31 de março. Foram 159 no total, bem divididas entre pronto-socorro, enfermaria e UTI. Tá? Quando nós levamos em consideração o mês de coleta, né, foi um pouco menos em janeiro, obviamente, mas porque foram só as 2 últimas, foi a última quinzena, só as 2 últimas semanas. Mas aí nós resgatamos no prontuário a data de início de sintomas, né, relatado pelo próprio paciente, provavelmente. E aí a gente tinha mais um número mais homogêneo, né, entre os meses de janeiro, fevereiro e março. Tivemos essas 3 apenas em dezembro, que eram amostras coletadas, foram as primeiras amostras coletadas aqui nos primeiros dias, primeiros dias de coleta, em janeiro, e todas elas bem no final de dezembro. Tá? A idade média dos pacientes é de 51, teve uma boa variação, né, 19 a 88. Nós tivemos um pouco mais de pacientes do sexo masculino quando comparado com o sexo feminino. Vamos lá. Primeira parte do projeto foi testar essas amostras de saliva, as 159, com o nosso kit de PCR da Perkin-Elmer, né, para detectar o coronavírus em geral. E a gente viu que das 159, 91 eram positivas, 68 eram negativas. Aqui a gente pode ver bem como elas se comportaram, né? No PS foi quase a metade, na enfermaria também. E na UTI nós tivemos uma porcentagem um pouco mais alta, né? Dá para ver bem aqui no gráficozinho. Certo? Essa maior positividade em pacientes da UTI é bem interessante, pois o paciente que está internado, ele provavelmente tem um tempo mais prolongado. Ele foi inserido, né? Ele entrou nesse projeto já na UTI. A coleta foi feita na UTI. Isso quer dizer que ele estava já há um tempo, provavelmente internado, então tinha um tempo já de infecção. E mesmo assim, a gente conseguiu detectar o RNA viral na saliva. E tem até uma referência bem legal que fala sobre essa comparação da carga viral em saliva e a correlação com a severidade, etc. Aqui, obviamente, não dá para a gente ver ainda, mas como parte do trabalho, né, isso é uma coisa que a gente vai ver mais para frente, são essas amostras que vão ser coletadas seriadas e qual vai ser o comportamento dela durante esse tempo de coleta, né, para ver se até uma comparação com o desfecho, se teve alta, se teve óbito ou não, mas isso é uma coisa que a gente vai ver com o tempo.
Aqui, ainda falando da nossa detecção pelo kit Perk-Hammer, que pega o SARS-CoV-2 em geral, é uma distribuição por tempo. Então, aqui a gente primeiro levou em consideração o tempo de coleta, mas aí o mais interessante é sempre ver o tempo de início de sintomas, né? Como se comportar quando foi realmente começou essa infecção. Aquelas 3 de dezembro que eu comentei, elas deram negativas, e daqui para frente, como a gente vai fazer uma análise das amostras positivas, elas não vão aparecer nos quadros, tá? Então, a gente viu que teve, assim, se manteve a porcentagem de positivo, né, relativa em todos os meses, né? De 55 amostras de janeiro, teve 30 positivo, 53 em fevereiro, 30 positivo, e assim foi, tá? Um percentual aqui de positividade muito parecido nos 3 meses. Tá? Não houve nenhum aumento, nenhuma baixa. E aí, dessas 91 amostras positivas, essas foram separadas para a gente fazer análise das variantes. Então, nós corremos o PCR, deu primeiro o protocolo, que foi o mais importante do nosso trabalho, que é o protocolo da Camila, que é para verificar se tinha ou não a variante. Dessas 91 amostras que foram positivas, 73 nós conseguimos avaliar. Isso gerou um aproveitamento de 80%, que para a gente foi muito bom, já que nossa intenção foi monitorar, ver qual que era o cenário epidemiológico, poderia assim dizer, em relação com as variantes, tá? Dessas 18 amostras que ficaram sem análise, elas foram todas com CT alto. Então, é muito provavelmente, devido a esse fator, que não foi possível analisar. E essas amostras, se a gente pensar bem, nem sequenciamento conseguiríamos fazer, então, também. Porque a carga viral é muito baixa. Ok? E aqui só uma comparação entre as técnicas as amostras positivas, a gente vê, então, a gente não viu uma diferença entre o sexo masculino e feminino fora aquela que a gente já tinha visto de coleta, né, essa diferença de 10% a 15%, que era nossa amostragem. Também fizemos uma comparação de CT, de valor de CT, e aqui, assim, mesmo entre teste e comparando só os 2 tipos, né, a variante de preocupação, as variantes de preocupação, e o tipo, o ancestral ou o tipo selvagem, dentro do nosso Perk-Hammer, a variação também não existiu, né, se manteve ali, pelo menos na média de CT. E aí nós fomos analisar dessas amostras positivas para a variante, qual que era o comportamento dela no tempo. Então, aqui é o tempo de coleta. Primeiro, a gente viu que em janeiro não tinha nada, né? Puxa, a gente achou até um pouco estranho. Mas aí, verificando aqui o tempo de sintomas, nós podemos ver que já em janeiro a gente tinha umas variantes, que já estava descrito bem referenciado aqui, como a gente pode ver, novamente, aquele quadro que eu coloquei na introdução, que é do relatório do Instituto Adolfo Lutz, que vê aqui a subida de uma variante aqui, mesmo outras variantes de interesse aqui. Então, em janeiro, a gente sabe que o nosso momento era de uma ascensão da variante P1. Certo? Então, aqui, provavelmente, as coletas, as 12 coletas que foram negativas para a variante de preocupação, elas provavelmente elas tinham o sintoma no começo, e essas daqui são da segunda quinzena de janeiro. Tá? Então, a partir desse momento, a gente começou a detectar a variante. E aí ela foi aumentando, como a gente pode ver aqui, né? Há um aumento relativo, apesar do N diferente entre os meses, a gente pode ver a queda do wild type
e a ascensão das variantes, né, a partir da segunda quinzena de janeiro. E, pelo momento que a gente estava vivendo, é provável a provável dominância da variante P1. Aqui, de novo, para a gente ver em porcentagem de positividade como foi aumentando entre os meses de janeiro, fevereiro, março e março, certo? Isso também está de acordo com alguns relatos, como um artigo que saiu recentemente do pessoal lá da Unifesp, que verificou uma predominância altíssima da P1 já na primeira quinzena de março. Eles analisaram só as amostras de março, se não me engano, e viram que tinham, eu acho que era entre 64% e 84%, não, acho que era 84% da variante P1, que aí foi caracterizada por sequenciamento nas amostras. Então, o nosso cenário está de acordo com o que estava sendo relatado no momento. E tudo isso aqui, lembrando, a gente está fazendo só PCR. Tá? E aí a gente passou para uma caracterização. A gente gostaria de ver se correspondia àquilo que a gente estava vendo nos reports. Então, nós utilizamos aquele segundo protocolo que eu descrevi. Nós selecionamos 18 amostras, dentre aquelas 40 positivas para a variante de preocupação. Todas elas foram selecionadas pelo valor de CT, né, todos abaixo de 30, para a gente ter certeza do que a gente estava vendo, pois relembrando aqui com o quadro, aquele protocolo, ele tem como análise o dropout, né, eles chamam de Spike Gene Failure Target Failure. Então, a partir do momento que não acende no PCR, né, falando bem popular, pode ser ou não uma determinada variante, né, como a gente vê no quadro aqui. Então, para a gente não ter, né, e mesmo pelos relatos que a gente viu, a gente não ter dúvida, nós escolhemos esse corte primeiro do CT, selecionamos as 18 amostras para ver o que correspondia, lembrando dentro daqueles 40 positivos da variante de preocupação. Tá? As amostras estavam, levando em consideração o início do sintoma, distribuídas entre os 3 meses, né, em janeiro, fevereiro e março. E nós vimos que todas as amostras foram positivas, possivelmente para P1, porque era o que tinha de epidemiologia. A gente não teria, dentro dessas, uma amostra da sul-africana. É pouco provável, é improvável mesmo. Certo? Então, a gente viu que realmente teve, né, das variantes de preocupação que a gente viu, daquele aumento entre janeiro e março, o aumento da variante P1 nessa amostragem nossa. Então, a gente viu que funciona, né? Dá para fazer realmente esse monitoramento utilizando um PCR específico, né? Então, isso é sempre a partir do momento que a gente conhece a sequência. Então, não é algo que substitui uma vigilância genômica ou um sequenciamento, mas ele complementa. Ele pode ser muito bem utilizado, um protocolo pode ser muito bem utilizado em diversas regiões que não tem uma infraestrutura para fazer esse sequenciamento em larga escala, essa vigilância genômica, né? A gente viu o que acontece aqui no Brasil, mesmo na cidade de São Paulo, a gente tem uma estrutura, a gente tem diversos institutos aqui, o Adolfo Lutz, né, no Rio de Janeiro tem o Fiocruz, que podem fazer isso, mas não tem uma estrutura, não diria nem que não tem uma expertise, é só uma falta de estrutura e investimento para se fazer isso como, não como pesquisa, porque até então o que sai muito de sequenciamento aqui é muito ligado à pesquisa, né, mas como medida de saúde pública, né, medida que faça parte dos laboratórios centrais, etc. Certo? E aí, só para concluir, que os nossos resultados mostram essa possibilidade do uso combinado, né, da saliva com o RT-PCR, né, em tempo real, específico, né, quando ele é desenhado para uma variante de interesse ou de preocupação conhecida e fazer esse monitoramento. Aqui só as referências que a gente utilizou, para quem estiver interessado, pode apontar o
o celular para o QR Code, que vai sair um PDF com a listinha dos links. E agradecer a equipe toda que participou desse trabalho. Obrigado, gente. Vou deixar aqui assim essa. Muito bacana, Rodrigo. Parabéns, viu? Fiquei feliz de ver o seu trabalho aí. Obrigado. Rodrigo, deixa eu te fazer uma pergunta. Isso você mencionou no começo, mas não ficou claro para mim. Isso é parte do seu doutorado, é isso? Isso. Como eu disse, ele é parte, na verdade, do nosso projeto. Deixa eu colocar aqui, voltar aqui no... Ele é parte do nosso projeto que está rodando desde janeiro. Cadê? Aqui. Que é com o pessoal lá do Emílio Ribas, né, que tem o Paulo e o professor Ângelo Lindoso como principais pesquisadores, investigadores, né? E aí esse foi um objetivo secundário, na verdade, que surgiu enquanto a gente estava fazendo alguns experimentos. A gente rodou algumas amostras no nosso PCR e pelo momento que a gente estava vendo, que a gente estava vivendo ali, com essa ascensão das variantes de preocupação, nós decidimos averiguar, ver o que era possível fazer nesse caso. Então, ele é parte, né? Um objetivo secundário, foi um objetivo secundário dentro do nosso trabalho. Tá. E você vai fazer alguma análise cruzada desses biomarcadores a depender da variante que você encontra ou não tem nada a ver? Não, podemos fazer também, mas isso vai ser ao longo do tempo, né? Porque como nós vamos fazer ainda também coleta seriada, então a partir desse momento que a gente vai ver esses biomarcadores, né? A identificação de citocinas, quimiocinas, até mesmo a excreção de anticorpos em saliva, e aí a gente pode ver como se comporta quando não era variante e quando é variante. Se bem que agora, a gente viu bem pelos nossos resultados que a partir de fevereiro a dominância da P1 é grande, né? Ok, tá bom. Bacana, parabéns. Muito bom. Rodrigo. Rodrigo. Oi, professor. Tudo bom? Então, você fez comparação de CT, do UTI, de ambulatório, mas você não colocou o tempo de coleta. E eu cheguei um pouquinho tarde, eu não sei se você colocou em algum lugar a mediana de coleta dos casos, porque é para comparar positividade do PCR e CTs, sem colocar o tempo de coleta, não acho uma coisa assim, muito lógica. Na verdade, a gente não fez uma comparação nem entre os setores. A gente fez uma comparação geral só para ver se existiria alguma diferença. Não foi feita essa comparação, não era o nosso objetivo. Deixa eu colocar aqui no quadro. Posso fazer uma parte nessa... Sim, manda, Paulo. O professor tá corretíssimo. E, na verdade, quando a gente... esse dado a gente tem, é que aqui a gente acabou não utilizando. Sim, exato. Mas, sobretudo, quando a gente fala em positividade, né, quando a gente fala, a enfermaria tem 50%, ou 50 e poucos por cento, a gente precisa lembrar, e da UTI, o que, na verdade, chamou a atenção foi um pouco a UTI, né? Não dá para você fazer uma comparação de positividade, todos têm diagnóstico de molecular, né, para COVID-19. Então, é esse tempo que se afastou desse início dos sintomas que vai explicar, né, essa diferença entre ser positivo e negativo e, consequentemente, dos CTs. Então, a gente tem esse tempo, a gente tem essa informação, né, do quanto, enfim, quando foi o diagnóstico e quando ele internou, então a gente tem esse lapso de tempo, né, essa diferença de tempo. Então, a gente, enfim, sobretudo para os trabalhos que a gente vai fazer, porque a gente está acompanhando esses pacientes. Então, o objetivo é acompanhar esse paciente até o desfecho, quer seja ele alta ou óbito. Então, a gente tem, de cada paciente, normalmente, 2 coletas por semana. Então, a gente acompanha esse paciente 2 vezes por semana, durante todo o período que ele foi internado, enfim, aí vai depender do desfecho. Mas a gente tem esse período, e esse período é extremamente importante para a análise. Ok. Camila levantou a mão?
Levantei, sim. Eu queria saber se, já que você agora está investindo na investigação de variantes, você pretende também buscar ampliar, né, a tua gama de variante, ou fazer um sequenciamento das próximas que não sejam VOC, portanto, que não sejam P1 ou B117, mas podem ser a indiana ou qualquer outra, Sim. ou talvez comprar primer para a indiana, já que já tem disponível, né, no mercado primer para as principais variantes. Como que você pretende fazer? Sim, pois é, aqui a gente foi bem pontual, né? Não era parte do nosso trabalho, surgiu esse objetivo, mas é realmente algo interessante para a gente ver como se comporta daqui para frente. Como tem até alguns kits já, se não me engano, que já detectam, acho que a gente tem até algum disponível aqui, Paulo, se eu não me engano. Então a gente pode até ver se tem essa introdução. No momento que a gente fez o trabalho, tinha só essas 3. Né? Então, como a gente conversou diversas vezes. E aí, sim, pode ser daqui para frente ver o que pode acontecer. Até mesmo para essa comparação que o Paulo falou agora, para esse acompanhamento. Eu não sei se as variantes de interesse anteriores, qual impacto teria na nossa investigação. Não, eu pergunto porque, então, acho que não ficou claro para mim. O seu doutorado, como é parte desse estudo, o objetivo dele é ver exatamente o quê? Eu tinha entendido que era acompanhar, inclusive, variante, por isso que eu perguntei. Não, então, variante surgiu como objetivo secundário, foi depois. O doutorado em si é a análise salivar dos biomarcadores e as co-infecções dentro de pacientes com Covid-19, sempre utilizando a saliva como amostra central. Então, na verdade, a gente vai ver a relação das citocinas conforme o tempo, a excreção de anticorpos, GA e GG, na saliva. Podemos até ver o comportamento da excreção viral. Né? Tem todos esses. A variante em si surgiu depois desse objetivo. Digamos que não fazia parte, na verdade, a gente foi atualizando conforme o momento, né? Posso só também fazer uma parte, desculpa, só para explicar um pouquinho. Eu acho que inicialmente não era no desenho do projeto, não era, até porque talvez acho que a gente não tinha muito, né? Inicialmente o desenho ele foi desenhado, eu acho que em agosto de 2020, então assim, não era uma preocupação tão grande. Aí só vou falar o porquê que a gente, por que eu procurei até a Camila para a gente fazer isso. Na verdade foi uma angústia de ver muitas vezes noticiário internacional e foi muito interessante a seguinte questão. Falando da P1, né, muitas vezes eu vendo, sei lá, noticiário italiano, porque eu estudo italiano, enfim, vendo o noticiário, aí você tinha uma cidade pequenininha, em Perugia, num hospital, olha, foi detectada a variante, e aí eu falei assim, gente, em São Paulo, naquele período, muitas vezes você não tinha exatamente o que estava acontecendo. Eu falei, gente, se identificaram isso em uma cidade pequena da Itália, é claro que tá acontecendo aqui, né? Então, assim, foi um pouco disso, assim, nossa, a gente tem uma amostra temporal interessante, né? Enfim, janeiro, cobria dezembro, na verdade. Dezembro até... esse aqui a gente fechou em março, mas a gente tem até, enfim, a gente está continuando o projeto. Eu falei, nossa, mas por que a gente não dá uma olhada no que estava acontecendo naquele serviço, né? Enfim, e querendo ou não, acho que ia ser um pouco reflexo do que está acontecendo em São Paulo, porque ele é um hospital de referência, né? Então foi um pouco dessa angústia de, olha, detectaram uma cidade pequena na Itália, e aqui não se fala muito, né? Ou de, estamos estudando. Eu falei, caramba, nessas amostras a gente vai ter alguma coisa. E, enfim, tinha. Né? Clarice, quem levanta a mão? Eu acho que levantaram primeiro que eu. Celso e o Cláudio, depois eu falo. É que aqui eu não estou vendo, eu só vejo a sua imagem, que o meu quadro fica pequeno. Foi o Celso primeiro, logo junto comigo. Vamos lá, professor. Obrigado, pessoal. E parabéns, viu, Rodrigo? Eu acho um trabalho muito interessante e eu acho que tudo que a gente puder usar saliva para trabalhar simplifica muito, né, a vida da gente, especialmente esse pessoal que tem que fazer coleta de repetição. É um inferno, né, colher esse pessoal. Então, eu acho muito bacana a ideia que vocês tiveram. Olha, na verdade, é um pouco mais uma provocação, viu, Rodrigo, que eu queria fazer. Sim. A gente usa no laboratório também esse PCR alvo dirigida,
como você fez, né? Exceto para a variante indiana. E enquanto a gente está padronizando, agora esse mês, a gente está padronizando o sequenciamento de próxima geração, né? Mas o nosso processo é muito semelhante ao seu, só que é feito em SWAB, né? Agora, eu queria perguntar a tua opinião a respeito do seguinte: será que pelo fato de essas variantes todas terem uma carga viral mais alta e existir uma certa relação entre a carga viral e a capacidade que a gente tem de genotipar, será que a gente não poderia estar superestimando um pouco a presença dessas variantes? Embora vários trabalhos já, né, vários grupos até mostraram que a P1 é dominante amplamente, né? Mas será que nós não corremos o risco de ter outras variantes, ou até aquelas mais canônicas, digamos assim, ainda presentes, mas a gente não consegue enxergar porque elas têm uma carga viral menor? O que você pensa a respeito disso? Bom, mas se a gente quer fazer só uma fotografia epidemiológica, né, ver qual é o momento, né, qual que é a predominância, se elas aparecem na grande maioria, como foi para a gente aqui, sim, subestimar. Não sei se a gente poderia utilizar essa palavra, não acho interessante fazer o estudo, mas como é que a gente pode fazer, então? Como é que a gente poderia escapar disso? Já que é relacionado com a carga viral, né, e ela não seria detectada, porque ela nem na vigilância, nem no sequenciamento ela entraria, correto? Eu penso, Rodrigo, com o NGS, né? Porque o NGS a gente sabe que você consegue pegar subpopulação, né, que estão representadas, no caso do HIV, por exemplo, né? Fico pensando, a gente não conseguiria enxergar isso em populações com cargas virais menores. Eu acho que por isso que nós colocamos no final que nada substitui. É sempre um complemento, é sempre utilizar como uma ferramenta a mais para se fazer. Porque nem todo lugar a gente vai conseguir padronizar algo, nem em larga escala, no próprio sequenciamento de próxima geração. É super difícil. Com certeza, e caríssimo, então, né? Caríssimo. Foi o que o Paulo falou, a gente não conseguia ver qual que era a situação do Emílio Ribas. A gente não tinha essa ideia. E o protocolo que a Camila desenhou caiu como uma luva, assim, foi bom, foi relativamente fácil. Obviamente a gente tem que ter alguém que saiba fazer, tem que ter uma parede de real time, tem que ter extração, etc. Mas, assim, é mais fácil implementar para você ver aquele momento do que pegar. E aí o sequenciamento de nova geração tem que ter. Ele realmente tem que ser cada vez mais implementado para que a gente possa mesmo entender, ver qual é a variante que surge, quais são essas subpopulações, como você falou, para poder desenhar um PCR. Foi isso que aconteceu desde o começo. Foi a partir do momento que a gente tinha a sequência disponível que pôde desenhar diversos PCRs, mesmo para detecção comum, sem ser essa coisa de caracterização de uma variante ou outra. Com certeza. Então, é o que aconteceu aqui com a gente, que a gente tinha lá 100% em março, mas pelas nossas amostras que a gente pode analisar. Obviamente, as que não analisaram, a gente não sabe se é ou não, mas tá bem descrito que a predominância total daquela variante detectada. Então, não tem muita escapatória disso. Verdade. Obrigado, Rodrigo. Parabéns, viu? Obrigado, professor. Vamos lá, Cláudio. Professor? Eu estava escutando o rádio hoje e parece que tem um programa da prefeitura. Eles estão sequenciando 250 amostras semanais. Lá eles falaram que estão entrando o Butantan, o LUTS e a medicina tropical, não sei, suponho que seja externo. E nesta semana, de 250 amostras, 97% foi P1. E depois tinha um pouquinho de ancestral, acho que uma inglesa, 0 de indiana. E eles vão fazer isso toda semana. E eu achei muito legal isso. Sim, é um ótimo começo. Porque 250 amostras semanais, finalmente, estão juntando forças, fazendo
porque a medicina tropical, porque eu participei de uma reunião mês atrás, né, na Secretaria da Saúde, eu sou de uma comissão de imunizações, o pessoal do Lutz estava lá, inclusive eles criticaram a medicina tropical, porque nós fomos lá em Araraquara, falamos que tinha P1 e a gente não tinha sequenciado do jeito que tinha que ser, com todas as coisas. Como assim? E eu falei, olha, lá não tinha nenhum dado, então, na verdade, a gente precisa de uma coisa assim mais rápida, quer dizer, o PCR, mesmo esse PCR como alternativa, é uma coisa assim que pode ser muito útil. Então, agora eu fico muito contente de saber que agora tem esse programa de 250 amostras semanais sequenciadas com esse pool de instituições. Né? E não tem indiano ainda. 0 de indiano em São Paulo. Não, mas já tem alguns casos confirmados pelo Lutz, se não me engano. Eu sei, não, mas... Não, nessas amostras, entendi, professor, entendi. Nesse universo, 250 não teve nenhuma. Quer dizer, suponho que não... Pode ser que tenha algum caso importado, sei lá, mas não é relevante. Não é relevante agora. Não tem isso. Até uma coisa interessante, eu não sabia disso, professor. Eu li, eu acho que na semana passada, uma reportagem que saiu na Folha. Eu não lembro se era era alguém da Fiocruz, não Fiocruz Rio de Janeiro, Fiocruz Amazonas, ou aquela que é em outro estado que eu esqueci. Mas ele fez uma comparação super interessante, que enquanto o Brasil fazia X sequenciamentos no mês, os principais países, Estados Unidos, Reino Unido, faziam aquilo em um dia. Então, a produção era muito, assim, muito longe, né? Assim, e é bom que tenha essa iniciativa, realmente, para ver se desenvolve isso. E isso vai ajudar até a implementação dessas análises complementares, como foi o que a gente fez aqui, né? Só a partir desse momento, quando se tem isso, que a gente tem essa visualização com o sequenciamento, que a gente pode partir para essa parte de PCR. Muito bom, muito bom. Obrigado, professor. Eu queria fazer 2 perguntas. Parabéns, muito bacana. Obrigado, Clarice. Vamos conversar a respeito depois. Claro. Eu queria saber 2 coisas. Primeiro, não sei se você falou e eu me perdi, sei lá, vocês partilham de casos já comprovados de Covid. Sim. Eu queria saber se em todos os casos que vocês incluíram para estudar, a saliva foi positiva. Não. A gente tinha 159 salivas e 91 foram positivas. Tá. Mesmo porque tem alguns atendimentos que são PS, apesar dos sintomas, eles podem ser negativos. O que é enfermaria e UTI é Covid-19. Mas aí entra aquela parte do tempo de sintomas. E aí é muito relativo, depende do paciente, a carga viral na saliva pode decair ou ela pode continuar, como foi o cenário que a gente viu até na UTI, essa porcentagem de positivo mais alta. Avaliando especificamente a sensibilidade da coleta na saliva em comparação para diagnóstico, né? Vocês estavam procurando a ocorrência da variante. Isso. Como já está bem descrito, já está bem descrito na literatura que a saliva tem uma boa correspondência quando comparada com o suave, a saliva tornou o espécimen principal para a gente, é o que a gente vai utilizar para fazer todas essas nossas análises, né, daqui para frente. Tá. E outra coisa, como o estudo está sendo feito aí no Emílio Ribas, eu sei que o Emílio Ribas virou um covidário, mas, assim, tem paciente HIV também aí nesse estudo? Sim. Tá. Tem. É importante caracterizar, né, isso. Não tem muitos, viu, Clarice, mas tem. Isso tem. A gente tá fazendo um outro... Tem uma tabela. Tem todos os dados. Porque a gente está fazendo um outro, que é uma aluna de mestrado, que é a Gabriela. Ela que faz as coletas, inclusive. Que um dos objetivos dela é analisar manifestações orais, né? Que foi enfim, ainda é uma contradição na literatura. E aí foi interessante, assim, que os indivíduos que mostraram alguma alteração,
maioria era HIV positivo, mas assim, a maioria, eu digo, de pouquíssimos que tiveram uma manifestação, essa maioria era HIV positivo. No cômputo geral não tem muito, a gente tem esse dado de quantos são, mas assim, tem sim, até porque é uma referência, mas no cômputo não chega a ser, sei lá, talvez não chega nem a ser 10% da amostra, não chega nem isso. Mas, enfim, tem pacientes HIV positivos, sim. Tá bom. Certo, pessoal, mais alguma pergunta? Acho que a Tânia levantou a mão. Agora apareceu aqui o quadrinho dela. Fala, Tânia, seu microfone. Isso. É só um comentário a respeito que o professor Celso Granato falou sobre a subestimar variantes. Eu acho que isso pode ocorrer realmente e acho que o modelo adequado para avaliar isso seria pacientes imunocomprometidos. Porque eu estava vendo essa semana que eu recebi um e-mail da revista New England, onde eles publicaram que no mesmo hospedeiro imunossuprimido diferentes variantes do SARS-CoV-2. E quando a gente está detectando, a gente pode estar detectando o isolado majoritário, mas que devido a se a gente for estudar um paciente, por exemplo, imunossuprimido, onde a carga viral é mais alta e a pressão imune não seja tão eficaz, a gente pode encontrar essas variantes concomitantemente e em cargas virais diferentes. Era só um comentário que eu queria. Verdade, Tânia, verdade. Uhum. E até a emergência de variantes nessas pessoas, né? Isso Sim. pode acontecer também, né? Uhum. É exatamente isso que eu fica mais, né, o vírus. Uhum, verdade. Bem que no caso que a gente está publicando aí de expressão prolongada, não mudou o tempo todo, 6 meses de excreção, o mesmo vírus. Tem pacientes, os grupos que a Cássia está estudando de imunossuprimidos, se nota isso. Mas a carga viral muda conforme o tempo? Ela é... Ou não, ela se mantém? A carga viral, a gente está ainda em análise, estamos mais fazendo os outros acompanhamentos. Isso a gente não concluiu ainda. A nossa paciente variou bastante. Bastante? Ela isso é interessante. Acho que o Helder e a Cássia pode falar melhor sobre esse dado. Não, então, apenas complementando, a gente tem hoje uns 22 pacientes imunossuprimidos em acompanhamento, mas tem um caso apenas que chama bastante atenção, que o paciente tem 220 dias de shedding prolongado e 196 dias de vírus viável para o cultivo, com evolução do vírus. Camila, help me, fala aí tudo que você... Não, na verdade, eu até achei, só pegando o final da colocação da Clarice, já emendando com a da Cássia, foi uma situação parecida, mas extremamente diferente, porque o shedding prolongado era de uma variante não de preocupação, uma variante comum, a da Clarice era P2 e a da Cássia B128, né, Cássia? E da Clarice não teve nenhuma mutação. Eu até investiguei variabilidade intra-hospedeiro. Assim, não teve diferença em termos de proporção. Parecia que ia surgir alguma coisa, depois desaparecia, sabe? Não teve nada que chamasse atenção. Por outro lado, chamou muita atenção, porque é muito difícil disso acontecer. Os trabalhos descrevem mais o aparecimento de variante, como foi o que aconteceu com a Cássia, com o paciente da Cássia, e foi interessante porque a partir do tempo 2 de coleta já começou a aparecer a variante, que era uma deleção bem grande na spike, e quando a gente foi ver, essa deleção ela é muito comum e acontece em excreção prolongada em vários pacientes no mundo, em vários tipos de vírus diferentes, várias variantes, né? No caso, em P2, em B128,
em B110, que são as mais antigas, inclusive acho que até na linhagem A, se não me engano, tem um caso onde essa deleção na mesma região aconteceu. Então, existe, claro, a discussão que o Celso até colocou numa reunião mais antiga, da importância da excreção prolongada para o aparecimento de variantes, e o paciente da Cássia mostrou isso, e, interessantemente, um hotspot para mutação, que é essa mesma deleção aparecendo sempre. O que isso significa? Tem trabalhos que falam que é provavelmente escape do sistema imune, mas imunodeprimido, pelo jeito, não tem tanta pressão assim. Então, é uma coisa a se discutir, né? Mas a Cássia observou totalmente o contrário da Clarice. Eu vi um artigo, agora eu não vou lembrar, Camila, mas eu acho que seria super interessante, que o genoma viral ele tem esses pedaços propícios a mutações. Devido àquela coisa do proofreading que o coronavírus tem, que é bem específico dele, né, para um vírus de RNA, ele tem diversos pontos, um deles é dentro da spike, dentro da RBD, que são propícios a mutações. É aí mesmo, na RBD. Tanto é que sempre acontece em todas as variantes que estão sendo descritas, são sempre próximas a essas coisas. Elas são o tipo de mutação, se não me engano, é diverso, obviamente, né, por isso elas são variantes diferentes, mas os locais são sempre os locais que são propícios. É algo, aparentemente, do genoma viral, né? Aí eu não sei se você chegou a ver alguma coisa, eu acho que saiu um artigo sobre isso. Essa não foi na RBD, na verdade, foi na NDT, na N-terminal. E são regiões comuns mesmo. Um paper, acho que foi até na Science, que discutiu essas regiões. Ele achou 3 ou 4 regiões de hotspot de mutação. Tanto a própria mutação da VOC, que não é na spike, do PCR que a gente usa, da NSP6. Então, 3 variantes diferentes com a mesma deleção. Então, isso realmente é uma evolução convergente, né, desses vírus. Eles vão sofrendo mutações, claro, em todos os lugares, mas sim, permanece... Tem os locais mais propícios. Tem até alguns trabalhos mais antigos, antes do SARS-CoV-2, dentro da família beta, não sei se era beta coronavírus ou se era coronavírus em geral, que era na ORF8. Eram deleções que sempre apareciam, que foi o que levou a uma baixa no fitness do SARS-CoV-1, né, do original lá de 2002. Foi uma mutação na ORF8 que apareceu na primeira variante da Europa, aquela D648G. Ela foi a primeira de preocupação de variante. Apareceu naquela, e isso diminuiria o fitness. Foi o que aconteceu com o SARS-CoV-2, se eu não me engano, faz parte do histórico do HK1, né, por isso que ele é só prevalente na população e não causa tanto estrago. Essa deleção, em alguns casos, parece que é simplesmente a orfissome. É comum dos coronavírus, não só humanos, mas em animais. E teve o aparecimento dessa mesma deleção, tem um artigo que saiu, do pessoal, acho que era de Hong Kong, que a primeira variante dessa da Europa, antes de surgir a do Reino Unido, tinha essa deleção, mas não tinha um déficit no fitness. Bem interessante. Então, existem aparentemente não só na spike essas deleções. Como você falou do seu PCR, interessantíssimo, né? Aquela porção com a mesma deleção. O genoma desse bicho é bem interessante, né? Isso atrapalha, assim, estudo filogenético, né? Porque você está pegando vírus que não compartilham o mesmo ancestral comum. Então, uma variante emergiu na Europa, outra emergiu, sei lá, no Brasil. Quando você coloca na árvore, elas compartilham as mesmas mutações e isso atrapalha estudo filogeográfico, atrapalha um monte de coisa. Então, cada vez mais tem uma discussão bem pesada do risco de você querer sair sequenciando e fazendo análise filogenética, porque ele está com essa evolução convergente acontecendo muito frequentemente pela magnitude da pandemia mesmo, né? Muito vírus replicante está acontecendo muito e pode levar a erros na hora de você estimar a importação e exportação de vírus. Isso é bem legal. Já não era fácil, agora então foi possível. Mesmo analisando o genoma completo? Sim, porque como ele muta pouco relativamente falando, em 30 mil pares de base, até, sei lá, até
abril do ano passado, no começo da pandemia, o vírus se diferenciava no máximo em 12 mutações para os vírus do mundo inteiro. Então, você imagina, tudo bem, agora a gente já tem um monte de variantes, só que se isso vem acontecendo repetidamente, de maneira que a gente chama de novo, né? Ele acontece a mesma mutação várias vezes em vários locais, na hora que você joga isso numa árvore, um vírus que diverge relativamente pouco, qualquer mutação é importante para ele considerar uma relação filogenética. Então, sim, isso acaba atrapalhando mesmo com o genoma completo. Diga, quem... Pessoal, posso fazer uma perguntinha que não tem exatamente relação com essa apresentação, mas é uma coisa que tem me preocupado, talvez a Camila ou outros de vocês tenham alguma ideia, né? A gente anda muito preocupado com a cepa indiana, claro, né? Fala-se muito sobre isso. Agora, a gente tem alguma base teórica, pelo menos, para achar que se essa cepa chegasse no Brasil, ela ia suplantar a P1? Porque me parece que a P1 está bem estabelecida, de alguma forma ela ganhou dominância sobre as outras variantes, né? Será que existe mesmo esse risco da variante indiana chegar e suplantar, ou será que é um medo só teórico? Assim? O que vocês pensam a respeito disso? Difícil, né? Acho que... não sei se alguém vai responder. Olha, Celso, eu acho que o risco existe. Porque quando a P1 entrou, a gente tinha a 128 dominando, né? E ela foi capaz de varrer, inclusive, em qualquer lugar que ela entrou, ela simplesmente dominou. E rápido, né? E rápido demais, exatamente. Por exemplo, esse trabalho até brasileiro que saiu, acho que do grupo de Ribeirão, que achou a chamada P4, não sei se você viu, sim, no interior. Também começou a crescer rápido, só que ainda não se sabe se vai dominar. Aparentemente não, porque não cresceu de uma maneira tão exponencial que nem a P1, mas ela está rápida, o que mostra que dependendo do poder de multiplicação, né, do R0 da variante, eu acho que existe o risco, sim. Talvez em lugares onde a gente tem uma circulação de mais de 90% da P1, o risco seja menor. Mas se você olhar no estado, tem lugares que é 60%, 70%, a gente ainda tem umas variantes de não preocupação, como P2 e B128, circulando em muito lugar. E eu acho que a indiana pode chegar e roubar a cena. Mas, sei lá, também é minha opinião, não sei se... e também, eu não sei se vocês viram, acho que saiu, acho que foi ontem, que o Reino Unido está postergando a sua reabertura, né? Enfim, mesmo com a vacinação extremamente avançada, eles estão, acho que em 2 ou 3 semanas, se eu não me engano, não lembro exatamente. Foi um mês, Paulo, foi um mês. Foi um mês? Então, foi mais. Por conta da variante indiana. Então, assim, acho que possibilidades até, assim, lá eles estão muito próximos do real, né? Então, e eu acho que eles não postergariam, assim, simplesmente por uma... então, eu acho que o risco dela é grande também. E mesmo com a vacinação, lá, imagina, lá tá super avançado. Então, eu acho que é preocupante. Né? Dentro... Como é que é? A Copa América. Opa, já tem 40 positivos, não sei se vocês viram. A seleção da Venezuela, metade já foi. Já voltou para casa porque está com Covid. A indiana, dentro daquele quadro que a gente que faz a simulação das mutações, ela está entre as seriam mais transmissíveis, né? Você viu? Alguém viu? Sim. Mas ainda assim, na Europa, a variante dominante é a B.1.1.7, certo? Alguém sabe? Eu perdi um pouco. Eu não sei se dá para falar da Europa, viu, Rodrigo? Tem alguns lugares que já tem bastante P1 também, né? É justamente esse ponto que eu ia perguntar. Como o Paulo falou que a P1 foi detectada na Itália, foi detectada na Alemanha, mas foi detectada no momento que eles estavam restringindo muito a circulação lá. Então, provavelmente, também teve esse efeito, ela não vai suplantar a outra, justamente porque ela não vai ter como sair, não vai ter como transmissão. Ela pode ser até mais transmissível, mas tá tão todo fechado lá que... É verdade. Olha, tá começando o verão lá, né?
Os aeroportos já estão lotados, a Itália, a Espanha e Portugal invadidos. Então, é só uma questão de algumas semanas, nós saberemos. Mas tem diversos voos lá que estão sendo cancelados. Eu tenho uma cunhada que mora na Suíça, eles não conseguiram sair para um lugar mais afastado, porque muito voo de dentro, saindo da Suíça, não tá acontecendo, tá cancelando. Para esses locais, Espanha, Grécia, Itália, não tá tendo. A Itália está fechada, se eu não me engano. Médico. Sim. Você entendeu. O fechado latino. Espanha está aberto. Espanha está aberto, que minha filha marcou uma passagem para ir para lá. Está aberto. Mesmo para Portugal também, destino de verão, eles abriram. Porque é onde eles ganham dinheiro também, né? Então, mas a OMS lançou, acho que foi logo que a Europa falou assim, tá bom, vamos lá, vamos reabrir, e aí eles falaram, olha, talvez seja cedo demais. E a vacinação na Europa, comparado, sei lá, por exemplo, ao Reino Unido, tá mais atrasada, né? Sim. Então, talvez isso tenha impacto também. Deixa eu fazer uma pergunta, também, aproveitando o bate-papo. Alguém sabe do resultado da vacina do Butantan contra as variantes, mesmo contra a P1? Alguém tem algum dado, algum resultado? Mesmo que seja extraoficial? Porque teve aquele anúncio do Dimas Covas, há meses atrás, que eles tinham feito, e depois ninguém falou mais nada, eu, pelo menos, não vi mais nada. Eu sei até, a Cássia até falou que eles fariam aí no laboratório alguns testes de vacinados contra a P1, mas eu não escutei nada em relação da Coronavac? a isso. Desculpa, da Corona. No estudo de Serrana mostrou, né? O projeto lá de Serrana, que vacinou a Serrana inteira, né? Lá a gente tinha... Eu estou com a internet meio estável, não sei se eu estou aparecendo, acho que não. Mas, enfim, vocês estão me ouvindo, então, né? Sim. Vacinou a cidade inteira, eles tinham mais de 80% de P1, que sim, foi eficiente, porque o número de óbitos caiu em 95% e de novos casos, 86%. Então, acabou indiretamente mostrando a eficácia da vacina para a variante P1, que era dominante lá. Então, aparentemente, a vacina funciona tão bem para P1 como para qualquer outra variante. Não sabemos da indiana, mas aparentemente as outras vacinas, aonde está circulando a indiana e já tem uma parte da população vacinada, eu vi que o número de óbitos não é tão grande. Até tem caso, até tem internação, mas o óbito não é tão grande também. A Lucy também tem feito o teste de neutralização em vacinados com a cepa P1 e pelo visto, neutralizou proximamente. O da Lucy acho que foi 85%, 84% de neutralização, né? Sim. A orientação é não ficar testando vacinado, hein? Mas não é testar o vacinado, é avaliar o processo, né? Não é avaliar a vacina, mas o processo. Com certeza. Na verdade, a gente ainda não sabe, né, o que isso significa, né? É verdade. Então, isso está criando uma expectativa das pessoas de tomar a vacina e fazer o teste de neutralização para saber se ela está protegida ou não. Tem até testes de uma frustração, né? Porque tem gente que não sabe o que fazer, colhe anticorpo, daí vai lá, deu negativo, acha que a vacina não funcionou. E a orientação da OMS, do CDC, de todos os campos, é não ficar testando vacinado. Sim, isso é bem claro, bem óbvio no contexto. Mas tem uma coisa, Clarice, tem algumas vacinas que foram testadas como avaliação da performance, por exemplo, contra a cepa africana. E essa é a que dá mais problema. A cepa africana, mesmo as novas vacinas, não atuam. A AstraZeneca não funciona quase nada, as outras funcionam 50%, e existe uma correlação entre o teste de neutralização dos vacinados e a eficácia na prática.
tanto, você vê que se a Lucy testou e deu 85%, se Serrana funcionou, é sinal que essa correlação é encontrada em todos os lugares. Todas as vacinas testam contra as novas variantes. E parece que a africana é a que dá mais problema. Tanto que se tiver uma nova geração de vacina, certamente vai ter que entrar essa africana na Constituição, porque é a que é mais resistente a todas as vacinas. Olha, pessoal, deixa eu fazer um comentário também, e vocês podem fazer o comentário do que eu disser como parte interessada, né? Afinal de contas, o Fleury oferece a sorologia, né? Mas, em primeiro lugar, eu nunca convenço ninguém a fazer, exatamente por causa disso. A gente não sabe interpretar, a gente não sabe qual é o nível de proteção, a gente não sabe quanto tempo dura, então eu não posso ficar recomendando para alguém. Por outro lado, eu defendo o direito das pessoas saberem se elas são positivas ou não. Eu, por exemplo, se tiver uma pessoa que falar para mim, olha, eu tomei a vacina Pfizer, tem 95% de proteção, eu acho que você está rasgando dinheiro. Não faça, né? Agora, e a Coronavac, que é 51%? E a vacina da AstraZeneca, que, sei lá, agora com os 3 meses deve ter ido para uns 70%, não sei exatamente, né? Mas aumentou a proteção. E eu fico pensando assim, o argumento que eu ouço muitas vezes, né, é que, não, mas a gente não sabe tudo sobre a resposta imune. Eu fico pensando se a gente sabe tudo sobre o PCR. A gente, quando começou a fazer o PCR em fevereiro do ano passado, a gente podia dizer que o positivo era positivo de verdade? Que o negativo era negativo de verdade? Então, eu acho também, sabe, que está criando uma polêmica que, para mim, não faz muito sentido, sabe? A gente não coloca os testes em rotina quando a gente tem todas as respostas para ele. Qual é a outra situação que a gente faz isso? Agora, mas a questão é que eu acho que a recomendação é bem temporal. Assim como a do PCR a gente não sabia, hoje a gente sabe. Essa questão também, a hora que a gente tiver mais gente vacinada e dado populacional, e daí da interpretação do teste, eu acho que daí vai se poder dizer, não, está recomendado fazer o teste ou não. Nesse momento, é que a recomendação é de tentar diminuir um pouco a ansiedade das pessoas, porque a gente, ao mesmo tempo que a gente está recomendando vacinar, a gente está recomendando manter os cuidados, porque a gente não sabe como é que vai ser, exatamente. Com certeza, Grace. Não, eu concordo plenamente com você. Eu só acho que a argumentação que está sendo dada é uma argumentação frágil. A gente simplesmente tem um monte de informação que a gente não sabe. Vocês não sabem, assim, eu só não fico com mais cabelo branco porque eu não tenho mais nenhum para ficar branco, entendeu? Mas muita gente usa o teste, Celso, para tirar a máscara. Não, aí corpo neutralizante. A gente até coloca no rodapé do resultado isso, que independente do resultado, a pessoa tem que continuar usando todo o cuidado, porque, sabe, não é para isso, né? Eu acho que é uma questão mais social mesmo, né? Das pessoas. Pronto, estou protegido. Mas sabe o que está acontecendo? Está acontecendo uma enorme pressão na linha de frente dos postos de vacina. As pessoas chegam lá, inclusive muitos médicos, chegam lá, profissionais de saúde, com o resultado na mão e querem tomar outra vacina. Esse é um problema que está sendo super discutido e está sendo, e as pessoas ficam agressivas, está dando rolo, brigas nos postos de vacina. A gente esqueceu que vacina é um pacto coletivo. Essa que é a questão. É verdade. Vacina é um pacto coletivo. Então, assim, a questão... Mas, assim, aí também eu acho que, assim, querendo ou não, o início disso, acho que foi um pouco culpa, né, nossa como academia mesmo. Que foi essa discussão dos números, né? Nu e crua e sem as pessoas... efetividade, eficácia, blá, 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 você joga na mídia, é 50, 80, 90... E, assim, sem tempo para as pessoas poderem entender o que é, né? E aí, números comparados. E aí, na boa, a hora que você joga isso, esquece, o estrago foi feito. E aí as pessoas começam a entender como uma questão mais individual do que coletiva. E aí, quando isso acontece, aí é essa coisa, é o sommelier de vacina agora. Né? O fulano que... E aí, tem Pfizer? E aí, não tem? Então não vou tomar. Aí você destrói o pacto coletivo. Você destrói o pacto coletivo, né? Tem muito pouco dado de imunidade celular. Celular, exatamente. Tem mais essa, né?
Você vê, esses pacientes que ficam excretando o vírus, eles estão assintomáticos, é a imunidade celular dele que não está funcionando. Então, no imunocompetente, isso deve ser uma coisa poderosa, sabe? Independente de anticorpo. Né? Então, eu acho que tem um desconhecimento ainda que torna essas recomendações, a gente tem que recomendar com muita cautela. Né? A única coisa que a gente tem certeza é que colocar a máscara funciona. É verdade. Não, o Esper estava me contando esses dias que tem um monte de gente entrando na justiça contra o Butantan porque tomou o Coronavac 2 vezes e faz a sorologia e dá negativo. Quer dizer, como se a sorologia negativa não indicasse que a pessoa não está protegida e como se o Butantan tivesse dito que era 100% de soroconversão. Ninguém falou isso. Quer dizer, as pessoas estão ficando loucas, né? Bom, eles podem fazer isso com a Sanofi, com a vacina de influenza, né? Meu Deus, que loucura. De efetividade também, dependendo da faixa etária. A gente isso em termos populacionais, sabe? Essa vacina... Isso de efetividade também, assim, a da Coronavac era 50 e poucos %, mas esse estudo de Serrana mostra que, acho que a nível populacional, esse 51% não tem nada a ver. Isso é soroconversão, mas não mostra, de fato, quanto barra, né, a transmissão. Verdade. Então, nesse ponto, eu concordo que fazer sorologia ou vai deixar a pessoa desesperada à toa, e ainda mais para quem tomou outras vacinas que não a Coronavac, que é só contra a Spike, que é só com a Spike, faz uma sorologia onde o alvo é outra proteína, vai dar negativo também. Claro. Então, nem isso estão considerando, né? Mas tem uma outra questão também, que assim, quando você está com um processo de vacinação capenga, as pessoas ficam com medo. Porque acho que se tivesse um processo de vacinação mais rápido, isso dava uma dirimida, né? Nossa, você vacinou X%. Então, assim, tem um pouco disso também, né? Você fica angustiado. Também dá para entender o fulano, né? Como agora, vacinando pouca gente assim, acaba sendo uma estratégia individual. Essa que é a questão. E aí o fulano individualmente fica, gente, peraí, eu quero saber se eu estou protegido ou não. Uma vacinação em massa não dá tempo de pensar, é vacina e pronto. Não tem tempo para pensar. A vacina com a primeira dose já dá 75% de eficácia. Tem um monte de gente que não está indo tomar a segunda. Essa é... Olha só, desinformação, né? Que perigo, né? Eu tomei a primeira dose, tive uma baita reação. Tenho 75% de chance de estar protegido. Não vou tomar a segunda. Tá bom, né, Clarice? Já tá bom. I'll take my chances. Pessoal, eu preciso sair. Olha, muito obrigado a todos aí, viu? Obrigado, professor. Obrigado. Tchau. Até a próxima. Obrigado. Tchau. Tchau. Tchau.